Ontem nós iniciamos o capítulo 7 de Mateus na nossa sequência. E eu li aqui para vocês e explanei o básico, que é: não julgueis para que não sejais julgados. Causa e efeito bem simples, como se fosse a lei da gravidade ou qualquer outra dinâmica, como a própria categoria de sincronicidade, conforme a psicologia, especialmente junguiana, que nada mais é do que também o traduzir em termos em linguagem científico-psicológica aquilo que a Bíblia, desde o Velho Testamento, fala abundantemente. E que essas coisas voltam como bumerangues. Então não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério, e o critério é o que eu uso para julgar a você, para julgar o outro, esse mesmo critério será usado para que eu seja julgado. Por isso, não importa o quanto você saiba ou deixe de saber, o que importa é como você procede. Eu tenho dito nas nossas reuniões lá no caminho, aqui no meu portal caifab.net, no curso dos últimos 50 anos, que o Evangelho, para mim, todo dia isso fica cada vez mais claro. Que o Evangelho não é acerca do que, é de como a gente vive, vê e pratica. Isso é o Evangelho, não é o discurso, não é a oralidade, não é o verbo. É o verbo encarnado. E isso faz uma diferença total. Isso tira o parâmetro dos gregos, de Tales de Mileto, 2500 anos antes de Cristo, e traz o parâmetro para a encarnação em Belém da Judéia. Traz a vivência para o crescimento do Verbo encarnado em Nazaré. Mostra a dimensão missional do Verbo encarnado, começando em Cafarnaum e daí por todos os lugares, do testemunho, da gestualidade, dos ensinos, dos exemplos de Jesus, conforme infinitamente repetidos por mim. Para que todo mundo, de algum modo, internalize esse conceito, essa consciência, esse princípio. Então, é simples como está escrito. E você pode entender em português, não é preciso saber nem aramaico nem grego para entender o que Jesus está dizendo. Serve português, entendeu? Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Você oferece a categoria para o seu próprio julgamento com os julgamentos que você realiza acerca do outro. Você oferece o material, todo o recurso epistemológico, cognitivo, espiritual e de sincronicidade psicológica para que você mesmo receba o retorno da sua categoria, do seu critério, do seu protocolo de juízo contra o próximo. É esse mesmo que vai medir você, que vai pesar você, que será aplicado a você, além do que, como a gente viu ontem, é patético. Todos nós temos as nossas idiosincrasias. Todos nós temos nossos pecados de natureza imperceptível, aqui até mesmo de nós são ocultos, como diz o Salmo: absolve-me dos pecados que me são ocultos. Porque há pecados latentes, e pecados que eu estou dizendo é o que pecado significa, são
Pecado significa tortuosidade originalmente, é um desvio de rota. Todos nós não somos normais, como Caetano Veloso já disse há muito tempo. De perto ninguém é. E quanto mais íntimo a gente se torna, mais óbvio se manifesta o fato de que nenhum de nós pode se apresentar para ser juiz ou exemplo absoluto de coisa alguma. Porque existem, inclusive, esses erros, esses pecados, esses defeitos, esses flaws, que me são ocultos, que eu mesmo não percebi, que às vezes leva tempo para eu enxergar. Mas eu posso, pelo menos, à luz da revelação que já me foi dada pela palavra, pela iluminação da minha consciência, mesmo não tendo tido ainda a maturação para fazer a viagem inteira da graça de auscultamento de mim mesmo, de discernimento de mim mesmo, que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, vai tomando a vida inteira, é um trabalho dioturno, incessante, esse da gente renovar a nossa mente e de nos transformarmos por essa renovação, por essa consciência, por essa aquisição de autoconhecimento. Isso é um processo. É nesse processo que a gente vai vendo as nossas doenças ocultas, os nossos pecados ocultos, os nossos pontos cegos, que o mais dedicado, o mais humano, o mais espontaneamente consagrado à causa de uma vida melhor e mais bonita, ainda assim possui. Não há ninguém que esteja isento disso, como diz Paulo, pois todos pecaram, todos, e igualmente, do mesmo modo, tanto faz a natureza, a categoria, o volume, o montante ou a qualificação desse pecado. Todos, de maneira absoluta, estamos abaixo da linha de aprovação. Todos nós, mesmo os melhores de nós, repetindo. E igualmente, do mesmo modo, carecemos, precisamos ser iluminados, sermos refletidos pela percepção da face de Deus, da glória de Deus, conforme a revelação de Deus em Jesus o Cristo, que é a minha vocação para ser. Eu sou vocacionado para me tornar como Jesus. É essa evolução que eu preciso fazer. É na direção dele, que é o princípio e o fim de todas as coisas, que é a referência absoluta para a qual eu estou andando. E todos nós somos chamados, é a vocação humana de todos nós, é essa. Então, sabendo que não há nenhum sequer, nenhum que faça o bem absoluto, nenhum que seja justo de maneira total, nenhum que seja tomado por integridade irreparável, nenhum. Quem quer que diga, me inclua fora dessa, é um cego, sem percepção, arrogante, presunçoso, que pensa que se enxerga só porque comprou um bom espelho e só cuida de ver como é que estão os poros da pele, mas não enxerga absolutamente nada para dentro do seu próprio ser. Nada. Então, começando com os pecados que me são ocultos, que eu nem sei deles, e tem gente que passa pela vida com a melhor intenção e nunca trata deles e morre sem tratar deles, porque não é todo mundo que tem essa avidez de autoverificação, que tem a coragem, que tem a liberdade interior e que tem o anteparo, preste bem atenção nessa palavra, o anteparo do olhar da graça. O que é isso? É olhar para si mesmo com a proteção da graça de Deus, porque senão eu não me suporto.
como Jung constatou, quando tentou fazer a sua viagem psicológica muito mais profunda. Freud foi um cara dedicado à fenomenologia psicológica e psicanalítica e cultural, examinando vidas de outros. E Jung fez o mesmo, mas chegou uma hora em que ele descobriu que a principal matéria-prima para qualquer psicologia que pudesse ser desenvolvida não era o outro como figura a ser anatomizada psicologicamente, a ser exumada, a ser aberta, a ser, de fato, objeto de uma biópsia. Porque, de fato, o que precisamos fazer é autópsia. Quando a gente ouve a palavra autópsia sendo aplicada ao outro, ela é a equivocada, porque significaria, do ponto de vista etimológico, que o autopsiado, que na maioria das vezes ou sempre está morto, estaria se abrindo e se vendo, se enxergando, se conhecendo. É autopsia. Não é o caso. Ele já não se enxerga porque morreu. É alguém vidente, com a ciência necessária para o conhecimento, que o abre todo, que o compreende. É uma biopsia. Ela é um conhecimento da estrutura de vida orgânica e anatômica daquele indivíduo, para se concluir do que ele morreu, ou de como ele estava, enfim, todas as coisas que incluem um pacotão de uma biópsia. Agora, embora a gente use na maioria das vezes a palavra autópsia, ela é equivocadamente usada, porque autópsia é aquilo que eu preciso aprender a fazer em mim mesmo. Que, como eu dizia, foi o que o Jung, depois da maturidade na vida, passou a praticar. Mais do que a psicologia, a psicanálise, a psia, a autopsia do indivíduo ou verificação dele, ele passou a ver que o maior laboratório para o seu conhecimento da natureza humana era ele próprio. E aí ele mergulhou naquele mundo de descoberta pessoal e teve anos e anos e anos e anos de crise aguda psicoexistencial que o levou à beira da loucura inúmeras vezes, como ele mesmo declara, a gente lê nos inúmeros trabalhos dele. Até que ele passou a se enxergar com graça. Que ele passou a se enxergar com graça. Significa favor imerecido. Passou a se enxergar com os olhos de Deus para ele. Com a misericórdia de Deus examinando a ele. Atribuída a ele. Imputada a ele. Que era um recurso de consciência espiritual que ele possuía e Freud não. Ele tinha sido filho de um pastor, com todos os problemas da revolta dele com o cristianismo, mas Jung aprendeu o suficiente sobre graça para depois de um tempo, depois das crises, depois das revoltas, depois de tudo, olhar-se a partir da graça, se autopsiar a partir do olhar da graça se enxergando. Foi só aí que ele encontrou a suportabilidade da possibilidade do autoexame. Como Paulo diz, cada um examine-se a si mesmo. É uma palavra usada, que era usada nos dias de Paulo na Grécia, para avaliar a qualidade de algum material, especialmente uma moeda de ouro, ou de prata, ou de bronze, ou de qualquer outra natureza, eles jogavam. E de acordo com o barulho, eles sabiam a densidade e a qualidade. E a isso eles usavam uma expressão grega que designava o que foi traduzido por examinar-se. O examinar era o exame. Deixa bater contra a realidade.
deixa bater contra a realidade para verificar a densidade do que existe de fato como valor, no caso monetário daquela moeda, e em qualquer outro caso, no caso de ser o homem examinando-se a si mesmo, a mulher examinando-se a si mesmo, é o embate com a verdade, com a realidade, é o que faz a gente perceber a qualidade ou a densidade do que exista porventura em nós. Por isso, examine-se o homem e a mulher a si mesmo, é um mandamento. Esse autoexame. E eu só começo a enxergar os pecados que me são ocultos quando eu tenho coragem de me enxergar na graça. Aí eu vou vendo a quantidade enorme de fímbrias, de filigranas, de sutilezas ocultas no meu ser, no meu melhor processo de pensamento, ou no que eu acho ser minha melhor virtude. Quando eu a peso na balança, eu vejo como ela é cheia de jaça, como ela é cheia de joio, como ela precisa ser joeirada, limpada, levada ao cadinho, ser exposta ao fogo, para ser limpa das suas impurezas. O fogo da consciência, o fogo da verdade, o fogo da realidade, o fogo dessa crescente autopercepção, o fogo da revelação, o fogo da frustração, da autopercepção acerca do fato de que nós mesmos não somos aqueles que damos as notas para nós próprios. De fato, nenhum de nós é aquele que se autoaprova. Aquele que se autoaprova é o hipócrita, cego, infeliz e nu. Agora, se eu não quero ser assim, eu me abro para ele, que me vê, ante quem eu sou um flagrante, e você também. Então, eu vou encontrando as minhas sombras, os meus ocultamentos, os meus esconderijos, vou descobrindo a montanha dos meus juízos, dos meus preconceitos guardados aqui dentro de mim, dissimuladamente ocultos com as máscaras da minha piedade, ou da minha civilidade, ou do que quer que eu eleja para ser o tapume, ou o mascaramento, a fantasia da minha apresentação, da minha, primeiro, inicialmente, autoapresentação. E quando eu me acho bonito, narcisisticamente falando, é a apresentação que eu ofereço aos outros, aos demais, para sedução. Isso, os melhores de nós fazemos assim sem perceber. Que no mais e no melhor do nosso desenvolvimento, ainda assim, nós estamos cheios de cuneiformes fecais, psíquicos, espirituais, que a nossa água é poluída, por mais limpa que a gente tenha procurado deixá-la, todos nós. Por isso, nenhum de nós deve se oferecer para julgar a quem quer que seja. Nenhum de nós. Você saia fora dessa enquanto é dia. É uma tolice, é uma loucura. Porque o critério que você usa para medir o outro vai ser usado para medir você. E não vai ser legal. Jesus garante que não vai ser bom para nenhum de nós isso aí. Aí ele diz, olha, além do que, é ilógico. Por que que tu vês o cisquinho no olho do teu irmão e não enxergas a trave? Não essa pena de ararinha nova, mas uma trave enfiada no teu olho, pateticamente, você sendo o oftalmologista do próximo. Aí eu vou limpar o cisco do olho do mundo inteiro, sem enxergar a trave fincada. Sem essa beleza aqui, que não é conforme a caricatura, o cartoon
que Jesus criou aqui é para acentuar a pateticidade de você ter uma trave no meio da cara se oferecendo para ser oftalmologista do mundo, como os religiosos, os hipócritas fazem. Porque nenhum de nós, de fato, tem categoria, tem critério, tem saúde, tem isenção, tem libertação, tem pureza, tem a santidade no sentido de que esteja separado de qualquer natureza de mesquinharia ou maldade. Nenhum de nós possui isso. Nem aquele ser que você mais admire está revestido de maneira absoluta de coisas assim. Tudo na nossa vida é em parte. Nossa melhor virtude é parcial. Nosso melhor alcance é relativo. Nossa melhor compreensão também habita aquilo que carrega a parcialidade da observação, do entendimento, da compreensão, da limitação, da finitude. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo uma coisa difícil demais para você entender. Esse é o argumento de Jesus, dizendo, olha, por causa disso não entre nessa. Porque isso volta para você. Você estabelece o critério, a medida, e nessa medida e por ela você será medido, medida, sem apelação. Não é necessário que você diga, eu não estudei o suficiente as leis de Hammurabi, as leis de Moisés, as leis dos egípcios, que tinham algumas legislações muito boas, e as leis dos índios Hopis, as leis de quem quer que seja, ou da nossa Constituição de 88, que é uma boa carta magna. Não precisa. Eu nunca li Jesus, o Novo Testamento, eu não sei nada. Nem precisa. Porque você está oferecendo um critério de julgamento para a sua própria vida todo dia, toda hora, o tempo todo e toda vez que você julga alguém. Seja pronunciando sentenças, seja silenciosamente, seja na arrogância mental dos seus juízos homicidas, ou escatologicamente infernosos, como a maioria dos religiosos faz, atribuindo pessoas ao destino de pessoas o inferno, gulosamente aguardando-as, sem saber que ao fazerem isso, candidatam-se para o lugar daquelas pessoas. Por isso, não julgueis para que não sejais julgados, foi o que nós vimos ontem. É o básico. E eu concluí dizendo que nada para Jesus era mais sério do que usar a palavra hipócrita em relação ao que quer que seja. E em relação a julgar os outros, ele conclui com esse hipócrita. Tira primeiro a trave enfiada no teu olho e depois tu vais ver melhor, com mais clareza, o cisco no olho do teu irmão. Quem sabe tu vais até poder ajudá-lo. Mas primeiro olha para ti mesmo. Eu falei um pouco disso. Hoje, eu quero continuar um pouco mais, quero que você preste atenção, porque nós jamais esgotaríamos um tema como esse, jamais. Eu vou ter que uma hora parar aqui, por razões de brevidade mesmo, e porque não é a proposta dessas exposições de Mateus entrarmos em nada extremamente acurado, aprofundado e cheio de minuciosidades. Isso aí seria um projeto de natureza acadêmica. O meu aqui é absolutamente existencial. Você vê que eu não tenho um papel anotado, não tenho nada, está saindo aqui na hora da minha mente, do meu coração. E uma das coisas, continuando esse tema, que mais foram me impressionando a mim mesmo, no curso da minha vida, acerca dos meus juízos, porque, como eu disse ontem, eu cresci no meio de um mundo
muito diferente do mundo da maioria dos religiosos cristãos, ou de religiosos de qualquer natureza. Eu tive um certo privilégio de ser protegido por uma boa família, mas que me dava liberdade e não me apresentava preconceitos, especialmente meu pai, jamais, em relação a selecionar os meus amigos. Minha avó materna, crente, era uma montanha de preconceitos ambulantes. A minha avó católica, diferentemente dessa avó que eu estou mencionando, que era presbiteriana, eu todo dia quase tinha que ouvir aquela heresia da minha avó presbiteriana dizendo que a minha avó católica ia para o inferno, só porque era católica, a bichinha. E porque todo dia às 6 da tarde ela ia até o oratório dela para fazer as preces dela. E como ela tinha sido uma mulher apaixonada pelo meu avô, João Fábio, o que ela fazia? Ela também orava em sufrágio da alma do meu avô. E a avó presbiteriana dizia, ela se ajoelha na frente daquelas estátuas, acende aquela vela, vai direto para o inferno. Vai direto para o inferno. Calma, Caio. Vai direto para o inferno. Vai direto para o inferno. Eu ouvi aquilo. E era um horror, eu tinha vergonha dela. Eu morria de vergonha dela. E, por outro lado, para o meu pai não existia nada disso. A bênção de que ele era humano e um agnóstico, que não defendia doutrina religiosa de nenhuma natureza, mas sim o melhor do que fosse humano, era o que ele propunha na vida, me deixava ter toda sorte de amigos, os amigos encerotados, os amigos desdentados, os amigos cheirosinhos, os amigos bem vestidos, os amigos riquinhos, tanto quanto aqueles que viviam à beira da cacimba, dos igarapés, nas baixadas de Manaus, que eram equivalentes às favelas nas montanhas do Rio. E eu tinha muito mais amizade nas baixadas, na favela ao contrário de Manaus na minha infância, do que entre os riquinhos, que eram para mim meio pernósticos, cansativos. E foram esses meus amigos de fora que tiraram de dentro de mim uma quantidade enorme de preconceitos, porque eu aprendi a gostar deles, feios, sujos, desdentados, mal lavados, vestindo às vezes a mesma roupa 2 semanas. A camisa do cara já cheirava de longe. Eu fui me acostumando a sentir aquela nhaca de suor. Eu toda hora pegava roupas minhas, camisas minhas, coisas assim, e dava para eles. Cara, você está com a mesma roupa já há muito tempo, deixa eu te dar uma camisa minha aqui, usa. Ah, não preciso não. A maioria deles nem queria nada meu, porque eu era o riquinho do grupo, mas que não me tratava assim, não tratava os outros desse modo, nem como pobres e nem os ricos como ricos, todo mundo do mesmo modo. Então foi um grande privilégio. Logo depois, na puberdade, eu já fui ficando amigo de um monte de gente de cabeça diferente. Por exemplo, o Ricardo Boechat e a família dele eram um mundo densamente politizado, ao qual eu fui exposto a partir de 12 anos, ouvindo todos os papos do pai dele, e toda aquela raiva do golpe militar de 64 que eu também tinha, mas ali era de uma intensidade e de um senso crítico enorme. A bola que a gente jogava ali tinha um monte de protagonistas que eram também pessoas que vinham da classe média alta ou alta, cheios de reflexões a respeito do tema. E o futebol me abriu portas para todo lado, em todos os mundos sociais e econômicos, para baixo e para cima. Depois veio a adolescência.
E aquela amizade, eu achava os hippies de Manaus, quando eu voltei para Manaus na adolescência, achava todos muito, muito interessantes. No Rio tinha muito pouco hippie, de verdade, como eu encontrei em Manaus, gente do mundo inteiro, que ia para lá atrás de ayahuasca, cogumelo, alucinógenos das florestas, coisas dessa natureza, cultura indígena e outras realidades, e, sobretudo, a busca de alteradores de consciência natural. E os papos dos caras, que tiraram de mim trilhões de preconceitos, você vai convivendo e vai vendo que o sujeito é humano. Ele tem mãe, ele tem pai, ele tem marcas, ele tem cicatrizes, ele é gente. Ele sente, ele sofre, tem história atrás dele. De vez em quando eu queria saber por que um cara que já tinha se formado em arquitetura, com 24 anos, e eu tinha 15, 14 para 15, eu perguntava por que você já formado em arquitetura, filho de uma família de classe média, saiu lá do sul do Brasil e se entregou a essa jornada de perambulante ermitão. Hoje em dia eu diria um hebreu andante. Por quê? E aí eu ouvia as histórias. E era filho de pessoas que eram filhas também de generais, de militares, de pessoas graduadas em níveis diferentes, gente que tinha rompido, feito rupturas radicais. Foram milhares de histórias humanas às quais eu fui exposto a minha vida inteira, que foram despreconceitualizando a minha mente. Aí quando eu me converti, o primeiro choque foi que os crentes quiseram logo formatar a minha mente e fazer de mim mais um bonequinho de chumbo da religião, que pensasse conforme as categorias das mentes deles. E essa foi a coisa que mais me fez mal. Quando meu pai me perguntou, o que vai ser mais difícil para você, meu filho? As drogas, as mulheres? Eu falei, mulher, droga, nem pensar, nem conte com as drogas, porque eu tiro de letra, batido, como tirei, elas nunca tiveram essa importância visceral para mim. Eu era um usuário dioturno, mas muito mais por causa das minhas buscas existenciais. Muito mais como anestésico existencial, mas não como uma necessidade fissurada em mim. Então a conversão tirou aquilo de vez, com uma facilidade enorme. As mulheres, eu lutei no meu coração, mas não tive quedas. E a oração, o jejum e a absorção do Evangelho, logo foram elevando o meu patamar de autonomia, de voo em relação àquela temática particular da eroticidade, da sensualidade, da minha afeição exacerbada pelo sexo feminino em todas as direções. Não me foi um problema. O problema que eu disse para o meu pai, logo alguns dias depois, digo, pai, o problema serão os crentes. É conviver com essa cabecinha dos crentes é que vai me matar. Não porque eu não quero obedecer o Evangelho para mim já está dentro de mim. Digo que dou razão a Deus e é verdade. À medida em que eu for entendendo, eu vou abraçando. Eu já entendi que a palavra de Deus só se torna verdade se for praticada. Que o Evangelho só será uma boa nova em mim, para mim e de mim para os outros, se for praticada em mim e por mim. E se eu me tornar um exemplo, mais do que um orador dessa palavra, um exemplo da encarnação dela. Mas o difícil é o convívio com os religiosos, é horror. E por isso eu não queria nada, eu não queria ser ordenado pastor, eu não queria nada, eu só queria servir a Jesus. Fazer parte de uma comunidade de fé, mas pregando de fora para dentro.
Logo eu fui para a televisão, logo eu estava no rádio, logo eu tinha artigos nos jornais para todo lado, era objeto de matérias variadas da mídia, não porque eu tivesse me vendido, me oferecido, ou procurado, ou batido em portas. As coisas vieram a mim como sempre vieram no curso da minha vida. Então, logo eu estava ali e eles insistindo para que eu fosse para o seminário presbiteriano em Campinas, ou no Recife, ou em algum outro lugar, e eu dizendo, não, mas é pela cultura. Eu digo, onde é que vocês estão sentindo falta de cultura em mim? Eu sabia que eu já lia mais do que a maioria daqueles caras que leram num períodozinho de 4 anos, muito pouca coisa, só o obrigatório. E eu lia com uma avidez compulsiva. Se eu não estivesse atendendo gente, orando com doentes, expulsando demônios ou pregando em algum lugar, eu andava com os meus livros, eu me encostava em qualquer canto e era devorando e entrando pelas madrugadas. E os meus dias separados para jejum eram dias de leituras do Evangelho e de livros, e livros, e livros, e livros, e livros. Eram noites felizes, sem sono, com a alegria de novos conhecimentos me penetrando e se dilatando em mim. Agora, eu falei, eu não vou. Me deram uma lista de 300 livros, eu já tinha lido praticamente todos, e os que faltava ler, eu li assim de uma paulada só, e fui adiante, achando todos aqueles livros muito, muito tolos. Os meus interesses eram variadissimamente mais amplos do que a teologia, ou a mera história da igreja, ou qualquer outra coisa assim, que eu sempre me dei ao trabalho do estudo. Mas logo eu verifiquei que a teologia não era um material de natureza científico que me provocasse o interesse intelectual desmesuradamente. Ao contrário, era tudo muito simples, muito até tolo na argumentação que fazia, que trazia. O que eu pensava há 50 anos atrás, eu continuo pensando pior ainda hoje. Então eu fui me dedicando a outras leituras e conhecimentos, e quanto mais eu fazia isso, menos juízo eu tinha dentro de mim e menos configuração de juízo eles conseguiam estabelecer para mim. Isso foi uma grande ajuda, uma grande salvação. Eu nunca tive que lidar com aquelas questões religiosas, do pode isso ou não pode aquilo, do julgar a pessoa por causa do que ela estava comendo, ou do que ela estivesse bebendo, ou achar que porque ela gostava de beber um uísque ou tomar uma cerveja ou qualquer outra bebida, junto com aquele material líquido, estava entrando nele algum demônio, alguma coisa do gênero. Não, nunca tive esse problema, graças a Deus, jamais tive. Mas via que todo mundo em volta de mim tinha. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser passar o resto da minha vida ao lado de gente com essa cabeça? As meninas vinham me contar que tinham transado com seus namorados. E aí eu dizia, pelo amor de Deus, não conta para mais ninguém. Porque eu sabia que se chegasse ao ouvido do pai, da mãe, eles iriam levar o conselho da igreja, querendo que o conselho disciplinasse a filho, o namorado e todo mundo. As pessoas me contavam os seus pecados e eu dizia, vamos tratar disso aqui nós dois, não abre a boca para ninguém. Isso desde o início, porque eu sabia que o juízo que adivinha dos corpos religiosos, dos grupos religiosos, era inapelável. Era de natureza escatológica, perversa. E aí depois, logo depois, 1 ano e meio, 2 anos no máximo depois da minha conversão, eu estava sendo procurado por pastores da cidade inteira de Manaus, me contando os seus deslizes, suas derrapadas, suas puladas de cerca, um monte de coisa. Eu era só um jovem de 19 para 20 anos,
ouvindo aqueles senhores me contando aquilo tudo, os seus dilemas infantis, de gente que nunca tinha vivido, que foi criada no aquário, dentro de uma bolha, protegidos daquilo que desde 5, 6 anos de idade já me era coisa conhecida. Com 10 anos eu já era idoso perto deles. E eles estavam agora aos 40 anos descobrindo coisas que eles não queriam admitir que os habitavam por causa da bolha religiosa dentro da qual tinham sido criados. Então eu fui ficando cada vez mais convicto de que uma das melhores coisas que eu faria pela minha mente era limpá-la da religiosidade, porque o subproduto imediato da religiosidade é a produção da hipocrisia como juízo caricato. Você, com uma trave no olho, querendo tirar o cisquinho do olho do seu irmão. É um meme perverso, feio e absolutamente desprezível. E é o que Jesus cria, esse meme patético, para ver se alguém se enxerga. Mas eu estou dizendo isso porque durante um bom tempo eu me senti uma pessoa praticamente sem preconceitos. Preconceito racial, meu Deus, isso aí eu já nasci sem. Não existia na minha casa. De nenhuma natureza, já desde os dias do meu bisavô, a cultura familiar era essa. Não foi o evangelho, como eu já disse várias vezes, que me ensinou isso. A cultura dos meus avós já era essa. Índio, o indígena autóctone da Amazônia, era reverenciado da minha família. Assim como o negro, ou de qualquer outra raça, ou de qualquer outra etnia, ou de qualquer outra expressão de vida, todo mundo respeitado. Eu cresci dentro de uma família que tinha consciência do Evangelho, sem religiosidade, infinitamente maior do que eu jamais encontrei em igreja alguma. E até o dia de hoje eu prefiro o juízo dos que sobraram na minha família, dos meus primos extensivos, que são muitos, do que o de todas as igrejas. Eles são muito mais humanos e mantiveram-se no evangelho familiar que aprenderam, como cultura e modo de ser, muito mais arraigadamente do que os que estão me ouvindo aqui conseguem tomar de decisão favorável contra não julgarem os outros. Pois bem, na realidade, já foi muito depois na minha vida. Aí por volta de 94, 95, eu já era presidente da Associação Evangélica Brasileira desde o início dos anos 90, desde 91, e que vendo tanto gangsterianismo, tanta bandidagem de liderança pastoral, tanto roubo, até sequestros, até ameaças de morte para todo lado, e morte, efetivamente. Adultério, traição é brincadeira. Tudo isso aí eu nem mais incluía. Agora eu estava vendo que os caras eram capazes de matar, de lavar dinheiro para o tráfico de drogas, para todo lado. Já faziam isso no início dos anos 90. E eu comecei a ver que eles faziam mesmo. Começaram a querer me cooptar para dentro daquela sujeira. Isso no início dos anos 90. Imagine hoje como é que a coisa está. Absurdamente maior, e naquele tempo não tinha milícia. Atualmente, meu Deus, a coisa passou de todos os limites e de todas as possíveis referências. Aí quando eu me dei de cara com aquilo ali, tem que eu notar, surgiu um sentimento de juízo no meu coração. Porque eu tinha todo o direito e o dever espiritual de, pelos frutos deles, saber quem eles eram.
tinha o direito de me afastar deles, porque eles eram recalcitrantes, inarrependíveis, irregeneráveis, inconversíveis, cínicos, falando de Deus o nome de Deus o dia inteiro, mas eram ateus de coração, de fato e de verdade. Era gente que corrompe, que não faz bem andar junto nem estar ao lado. São perniciosas as suas companhias, pensamentos, presenças, opiniões, atos, exemplos, todos extremamente afetados uns pelos outros. Quando chegou a 94, ele disse, eu tenho que sair correndo. Eu me tornei presidente de uma gangue nacional, multinacional. O que é isso, meu Deus? Mas juntamente com a constatação, surgiu um espírito de juízo dentro de mim. E eu que não tinha preconceito em relação a trans, a travesti, a gay, a lésbica, aos LGBTs que já havia, só não tinham esse nome, o QI, a mais, sempre houve em todo lugar, só não tinha nomenclatura, ou qualquer outro tipo de coisa, eu não tinha mesmo. Não tinha mesmo, e tratava com todo carinho, respeito, honra e reverência às pessoas. Mas eu fui desenvolvendo uma hostilidade velada em relação à liderança religiosa. E era justificável que eu não quisesse fazer parte do ajuntamento solene, pervadido, coroado, ungido pelas lamas da iniquidade. Era justo. Agora, eu não precisava ir para além disso. Eu não precisava desenvolver no meu coração um asco que eu acabei desenvolvendo. Faltava-me a maturidade para lidar com aquilo. Não para ficar, eu tinha que sair. Mas sem levar nenhuma contaminação deles, nem na forma antitética do meu combate ético às práticas dele, dentro do meu coração como um tormento pessoal, ou como uma temática cotidiana no meu coração e no meu ser, que foi o que aconteceu nos anos seguintes. Difícil para eu enxergar. Até que devagar eu fui vendo, porque eu tinha razão, e é difícil você ver o preconceito quando você tem razão. Quando você está dizendo a coisa certa, fazendo a coisa certa, buscando a coisa certa. Mas nem porque você esteja fazendo essas coisas que apontam na direção do que é bom, necessariamente as suas motivações estão alinhadas. Você pode ter objetivos nobres, você pode dar até o seu próprio corpo para ser queimado, como Paulo diz, mas sem amor. E nada disso te aproveitará. Agora, é tão sutil quando você chega para essa dimensão, para você entender isso dentro do seu coração. Como eu vejo hoje, muitos amigos ou conhecidos meus, ou gente que eu acompanho a vida, a existência inteira deles, os conheço desde que eram, sei lá, jovens, adolescentes, bem jovenzinhos mesmo, e os vejo lutando para serem pessoas sem preconceito. No discurso, elas não têm preconceito, ou apresentam um discurso despreconceitualizado. Mas na prática da vida, elas continuam cheias de preconceitos. E são extremamente judiciosas. São bonitinhas, têm uma boa cara, têm um discurso lindo, falam coisas corretas, se apresentam bem, são socialmente pessoas gentis, aprazíveis, mas se você as conhecer mais intimamente, mais de perto, com mais sensibilidade, você vê que por trás de toda aquela
porcelana chinesa, no conteúdo. Existem detalhamentos de preconceitos diversos e variados. Diversos e variados. Um preconceito que, por exemplo, entrou geral na vida de um monte de gente, entrou geral na vida de um monte de gente, especialmente nos últimos anos, foi o preconceito de natureza político-ideológica. Que é o que a gente vê acontecendo entre nós, é o juízo, é um julgamento de natureza política e ideológica. Eu tenho os meus princípios de natureza a dizer o que eu quero para mim e o que eu não quero para mim. E isso tem a ver com as pautas de Jesus. O que parece com as pautas de Jesus, eu quero. O que não tem nada a ver com as pautas de Jesus, eu não quero para mim. E nem chego perto. Como vocês já tiveram inúmeras ocasiões de ver. Agora, no que diz respeito a pessoas, sinceramente, eu posso discordar delas radicalmente em todas as pautas político-ideológicas delas. Mas quando elas me procuram, e eu sou muito procurado por pessoas que vocês nem sonham que me procurariam. De extremadas em relação às posições que você pode encontrar na minha vida. E elas vêm falar comigo na sua angústia, nas suas frustrações, nos seus medos, nas suas doenças, nas suas perdas, nos seus lutos, porque elas sabem que, conquanto eu pense totalmente diferente delas, eu não vou manifestar nenhum preconceito contra a pessoa delas e não vou botar a mão de Deus pesando na cabeça de nenhuma delas e não vou designar nenhuma delas para nenhum tipo de juízo ou inferno. Agora, quanto a mim, me deu trabalho perceber que eu que estava livre de tanta coisa, tinha ficado tomado por esse preconceito do elemento reativo religioso contra toda a estupidez e a maldade da religião. Quando eu comecei a enxergar isso dentro de mim, eu falei, eu continuarei a denunciar como um profeta do Evangelho faria, como Jesus fez, mas isso vai ter a hora e vai ter a sua demanda dentro de mim. Antes da hora e antes da demanda pessoal se estabelecer como uma convicção de Deus no meu coração, eu não vou abrir a minha boca mais. E é o que eu tenho buscado fazer. Me eximindo de juízos precipitados, temerários, muito rápidos, ou de qualquer outra natureza. Há um tempo atrás eu descobri um juízo que me habitava, que eu nunca tinha notado. E aí quando eu percebi, eu falei, meu Deus, como é que esse negócio estava dentro de mim? Esses anos todos eu nunca tinha me dado conta. Eu tinha o preconceito, eu olhava para determinadas formas físicas. Formas físicas. Não tinha nada a ver com cor, com raça, com condição financeira, com cheiro, nem com perfume, nem com roupa, com nada disso. Mas certas formas, certos avolumamentos, certas conformações estéticas humanas, e de algum lugar isso me veio que dali só podia vir alguma coisa meio burra. Meio burra. Aí eu comecei a ver o preconceito que eu tinha contra os entes trogloditas. Aquele cara que já vem com aquele pescoço mais grosso que uma coxa bem malhada. E que o pescoço é mais largo do que a cabeça. A testa é curta. O peito é enorme. As pernas não conseguem quase passar uma pela outra.
é tudo ali imenso e não tem nunca um prazo ou um limite. É sempre mais, 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 mais. Até pela própria dedicação tão obsessiva aquilo, eu dizia, daí não pode vir nada inteligente. Só que eu não dizia isso com a minha boca. E eu nem dizia isso exatamente com os meus pensamentos, mas eu dizia isso nas minhas emoções, o que é tão sutil. Porque você olha para a sua mente e diz, não, com o cérebro eu não articulo isso. Com a língua eu não declaro isso. Mas por que que eu me sinto assim? É uma dimensão de preconceito que eu tive que constatar em mim, para tirar de mim, para limpar de mim, para purgar em mim. E todo dia eu olho em volta e vejo. E como, graças a Deus, eu já cresci enormemente em relação a essas coisas que antes eu não enxergava. Porque quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, ele não está falando, como eu disse ontem, explicitamente, só daqueles juízos que carregam as categorias escatológicas, as categorias separatistas de apartheid, as categorias de supremacismo, das mais explícitas e nojentas que a gente possa conceber, e aquilo tudo que eu listei e que está gravado aí no YouTube, e eu falei no dia de ontem. Hoje eu estou falando das filigranas, em relação às quais esse mandamento incide também. Esse mandamento incide também. Tome cuidado, porque a gente é habitado por uma quantidade enorme de coisas feias. Por isso é que Jesus falou, e tem gente que mergulhou num profundo humanismo antropocêntrico, o que é uma coisa narcisística e tola. Quanto mais a gente conhece as dimensões cósmico-universais, transcósmicas, transversicas, transdimensionais e tudo isso, menos antropocêntricos nós deveríamos nos tornar. É feio ser antropocêntrico, é nojento até a gente pensar que tudo existe apenas por causa de nós, sem sabermos e vermos que a humanidade passou, a maior parte da humanidade, bilhões de seres humanos que nos precederam no espaço-tempo e no curso das civilizações da história humana, desde tempos primevos e pré-diluvianos, passaram por aqui sem conhecerem peixes que eu conheço hoje em dia, por causa do National Geographic, por causa da Discovery, por causa das pesquisas científicas, por causa dos documentários e das novas tecnologias. E aí eu digo, poxa, isso está aí há bilhões de anos sem ninguém saber, por causa de Deus. O meu antropocentrismo foi enfiado em algum buraco escuso, cujo nome não precisa ser mencionado. Não precisa ser mencionado. Mas tudo que eu não tenho mais na minha vida é qualquer forma de antropocentrismo, porque isso não passa de um perverso narcisismo e de uma falta de autopercepção brutal, cega. Então a gente vai olhando em volta, e tanto mais quanto a vida e os olhos se dilatem, menos argumentos a gente deveria ter para justificar qualquer tipo de juízo que a gente possa fazer. Porque as coisas são infinitamente maiores, mais profundas, mais delicadas. E aí eu dizia, daqueles que por causa do seu antropocentrismo narcisístico, do seu humanismo narcisista, autocentrado, ficam escandalizados com Jesus. E eu já vi muita gente escandalizada com Jesus, quando ele disse, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Se vocês que são maus, melhor de vocês ainda é malzinho, cara. Mas vocês sabem tratar bem os filhos de vocês, os netos de vocês, ou aqueles em relação aos quais vocês têm afinidade ou desenvolveram algum prazer. Vocês que, sendo assim como vocês são, conseguem ainda fazer bondades. Quanto mais o Pai Celeste, que é absolutamente bom, não fará boas coisas em favor daqueles que, especialmente que tendo fé, têm a coragem e a ousadia de a Ele pedirem ao Painho, que é nosso, que não faz acepção de pessoas, que está aberto para ouvir a prece de qualquer um, em qualquer lugar da terra, sem pedir antes confissão de fé religiosa de nenhuma natureza. Porque Ele é Criador de todos, é Pai de todos e ama todos. E o que passa disso é que é heresia contra o amor de Deus. Pois bem, Jesus disse isso para nós, caímos em nós mesmos. O melhor de vocês é mau. O melhor de vocês tem esse potencial de juízo. E o melhor de vocês não tem nenhuma capacidade de julgar coisa alguma. É por isso que Jesus vetou, e a gente vai chegar aqui no capítulo 13, daqui a uns meses, Jesus vetou, Jesus proibiu que pessoas que supostamente vivam com a consciência dele, ou com a consciência do Evangelho, ou que saibam a respeito da mensagem dele, se arroguem a querer julgar o joio, aquilo e aqueles a quem ele designou como sendo joio no campo do mundo, que não são o trigo, que parecem trigo, mas não são, porque não dão fruto. E Jesus proibiu. Quando seres humanos disseram, tu queres que nós separemos o joio do trigo? Jesus disse, não, fiquem longe, porque vocês não sabem fazer a diferença. Mesmo aquilo que seja mais obviamente joio, ainda pode ser um trigo retardado, atrasado, plantado no lugar errado. Não toquem nele, porque um trigo vale mais do que um campo inteiro de joio, porque o trigo dá fruto. Então, aquilo que dá fruto tem um valor imensurável. Não toqueis. Só quem vai receber permissão do meu Pai, permissão minha, de separar o joio do trigo, ele disse, de fazer esse julgamento, de botar um para um lado, outro para o outro, são seres de uma outra natureza, com uma outra vocação, com outro olhar, de uma outra dimensão, a quem Jesus chamou para consumo semântico imediato da sua geração de anjos dos céus. Os anjos dos céus farão isso. Os seres multidimensionais, quando chegar a hora, desse dia e dessa hora, não serão humanos se separando uns dos outros, construindo as muralhas de separação, os fossos, não. Serão seres de outra dimensão que vão fazer essa separação sob o mandato de Cristo Jesus. Então, quanto mais você vai olhando para dentro de você mesmo, do seu coração, você vai vendo como você é tomado de bullshit mesmo, de porcaria, como a nossa alma não esgota o nosso esgoto interior totalmente, jamais, nem em coisas mínimas e pequenas, como é o caso do que a gente vê, por exemplo, nos dilemas de Paulo com os julgamentos que ele recebia. Paulo foi
provavelmente o apóstolo mais julgado pela igreja de Jerusalém. Na realidade, ele deve ter sido o único mesmo julgado pelos crentes, que eram crentes de Tiago, de Pedro, de Jerusalém, que não saíram de Jerusalém, que não foram para o mundo, que ficaram na bolha, naquela caixa fechada, naquela congregação hermética, que achava que era o ó do Borogodó celestial. E quando aquele cara, que antes era perseguidor da igreja, se converte, e ao invés de ir para Jerusalém, fazer caramuru para Tiago, para Pedro, para qualquer outro que o tivesse precedido, ao contrário disso, se retira sozinho para jejuar e orar nos desertos da Arábia, e que só foi introduzido na comunidade cristã já em Antioquia pelo seu primo Barnabé, e dali para frente o convívio dele foi quase sempre com a cultura greco-romana. E os judeus, quando vinham de Jerusalém, atrás dele, com missões persecutórias, era para prendê-lo, chicoteá-lo, amarrá-lo, justiçá-lo. Ou os crentes judaizados, que são esses que querem servir tanto a Jesus quanto a Moisés, tanto ao Velho Testamento inteiro, quanto ao Evangelho de Cristo Jesus, como se essa conciliação fosse possível, que são os chamados judaizantes, viviam perturbando Paulo. Paulo foi morto no fim das contas, não por causa dos romanos, mas por causa da perseguição dos judaizantes e por causa da omissão da igreja de Jerusalém, que quando ele foi preso, por cuja prisão ele acabou, depois de alguns anos, em decapitação em Roma, não disse nada. Fez silêncio absoluto, não levantou a voz em seu favor. A mesma coisa ele diz escrevendo em 2 Timóteo, já agora no ambiente greco-romano. Ele diz, quando eu fui a um julgamento, a um dado julgamento, pelas mesmas causas, pelos mesmos motivos acusatórios levantados pelos judaizantes de Jerusalém, que deflagrou o processo inteiro, que, como eu já disse, culminou anos depois da morte dele, ele diz, no meu primeiro julgamento ninguém apareceu em meu favor, e a igreja estava lá, ó, calada, frouxa. Isso gera no coração do indivíduo sentimentos estranhos. Se você não tomar cuidado, você começa a julgá-los mesmo. E é lícito dizer que eles são covardes, que eles são amedrontados, ou que eles têm medo de perdas pessoais. É lícito eu ter a minha própria opinião pela falta de frutuosidade, de compromisso, de intrepidez, de enraizamento na fé, de ousadia no crer. A gente logo começa a ver com quem dá para contar e com quem não dá para contar. Que é aquele tipo de irmão e irmã muito bonitinhos, limpinhos, queridinhos, cheirosinhos, mas que são do tipo que quando você os deixa e se despede deles, você quase que os ouve dizerem, não precisando de nada, disponha, meu amado. Não precisando de mim, eu estou aqui, meu querido. Não precisando de coisa alguma, você tem um cheque em branco na minha mão. É mais ou menos essa política que você vê e que praticaram com Paulo. Por isso ele não conseguiu jamais voltar e ficar e viver em Jerusalém e participar daquela comunhão que para ele foi se tornando pútrida, adoecida. E ele tem que lidar com essas coisinhas aqui de dieta de judeu que não iam pregar o evangelho aos pagãos, aos gentios. Paulo ia, pregava. Depois que as pessoas estavam convertidas ao evangelho, lá chegava aquela legião, aquele batalhão de gente com a Torá na mão, pregando Moisés, as leis, os sábados,
as obediências, os postulados messiânicos judaicos, e que queriam transformar os pagãos greco-romanos, que agora tinham se transformado em cristãos, apenas vinculados a Jesus e ao Evangelho de Jesus e aos princípios do Evangelho de Jesus, queriam transformar essas pessoas, tirá-las da simplicidade original delas e levá-las para se tornarem prosélitos do judaísmo, carregando um verniz de Cristo que já não era evangelho e jamais seria, porque já tinha perdido o âmago e a essência do que Jesus significa na vida e no coração de um ser humano. Era por essa razão que Paulo era perseguido, muito parecido com o que acontece comigo, todo dia, pelas mesmas razões. Aí ele teve que passar boa parte da vida dele, ao invés de se concentrar nas coisas mais importantes, mais excelentes, que ele já tinha discernido do reino de Deus, do mundo espiritual, respondendo idiotices. Ou dizendo, como ele diz aqui em Romanos 14, acolhei aquele que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer. Olha só, questões de cama, mesa e banho, que é o que me perguntam o tempo todo. Cara, eu posso isso, eu posso dar aquilo, eu posso gostar daquilo, eu posso botar assim. Meu Deus! Ai, um crê que tudo pode comer, mas o débil diz que só pode comer legumes. Se ele comer outra coisa, ele vai pecar contra Deus, porque a consciência dele ficou condicionada a esse tipo de dieta e de regime. Isso nada tem a ver com o reino de Deus, mas só com o treinamento do condicionamento dele, só isso. Aí Paulo diz, quem come, não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Agora você veja, a gente tem que perder tempo com você está comendo isso, não está comendo aquilo. Olha, Deus tem uma dieta de Moisés, do Novo Testamento. Tem coisas, você está fazendo isso só porque você cresceu como um greco romano, mas não pode. Parece que o evangelho tem que ser a conformação com a cultura judaico-cristã, ou com a cultura judaica para os cristãos. O que é nojento desde o primeiro século. Isso tem sido nojentamente assim, continua a ser assim, está cada dia pior. Aí Paulo prossegue e diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Pô, cara, se enxerga, quem é você? Para ficar julgando o servo alheio, ele tem um senhor. Para esse senhor ele está aí de pé ou ele cai, mas é para ele, não é para ti, não te metas nisso. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Uns fazem diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias, e daí? Agora, desde que você não imponha isso para os outros, que seja só uma coisa sua e que você não transforme em regra geral, num critério para todos, está tudo bem. Você só é curto de entendimento, mas eu não vou te humilhar dizendo que você é curto de entendimento. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus em relação àquilo que come. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus pelo que não comeu. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Pare de ter a presunção de que você é a medida de todas as coisas. Não seja idiota. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos.
tu, porém, porque julgas o teu irmão em relação a qualquer coisa. O irmão aqui não é só o irmão de assento, de congregação, de comunidade da fé, como eu tenho dito, é qualquer outro próximo. Mas particularmente nesse ambiente aqui de Romanos, Paulo está falando com uma congregação de fé. Por que vocês, que tem uma diversidade que a gente vê aqui no capítulo 16 de Romanos, enorme. Tem gente do coração da África até a Ásia, e até o extremo da Europa, e todo o norte da África aqui, presentes nessa congregação, para a qual Paulo mandou essa carta aos romanos. Então por que tu julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Me responda isso. Por que tu julgas? Por que tu julgas? Ou por que tu desprezas o teu irmão? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Foi o que eu disse, que Paulo falou a Timóteo. E eu disse ontem, cuida primeiro de ti mesmo. Cuida de ti mesmo, porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito, a determinação de não pôr de tropeço nem escândalo para ninguém. E aí teria uma infinidade de outras coisas a serem ditas, mas não é o caso nem aqui, nem é o caso exatamente agora, porque eu terei que parar. Eu já estou falando há 1h30 praticamente, mas amanhã eu continuo com você. Eu só quero orar. E Jesus, eu te peço que essa palavra tão singela, que eu falei com a simplicidade com a qual eu falaria com os meus netos, explicando com a tranquilidade, com a calma, com a despretensão, com a qual eu converso à volta da minha mesa. É nesse espírito que eu estou conversando com aqueles que desejem aprender o significado do Evangelho, da Boa Nova, que nos foi dada para ser vivida, para ser praticada, para ser encarnada, para ser provada. Porque a gente só usufrui esse benefício quando a gente pratica todo dia esse Evangelho. Aí ele dá fruto, aí ele produz a abundância excelente a partir da vida da gente. Por favor, permite que ninguém aqui esteja perdendo tempo ouvindo as verdades mais preciosas disponibilizadas aos humanos, jamais. E ao mesmo tempo, fazendo ouvidos mocos, oferecendo um coração empedernido e um espírito blindado, em cujo ser nada penetra. Por favor, salva-nos dos entupimentos dos nossos milhões de preconceitos. É o que eu te peço, que tu nos deis um coração ávido para fazermos autópsia, para abrirmos-nos a nós mesmos, a conhecermos-nos e examinarmos a nós mesmos e a entendermos quem somos, e ensina-nos a fazer essa viagem na graça, que é só como a gente consegue suportar a autopercepção verdadeira sem surtar. Ajuda-nos a entender isso, em nome de Jesus. Amém e amém.